da Brief Equipamentos. Hoje eu vim falar com vocês a respeito de conjunto autônomo, tá? Então, antes de eu iniciar aqui, propriamente falando do que é e para que serve, existem alguns nomes que são sinônimos, tá? Então, máscara autônoma, conjunto autônomo, respirador autônomo, equipamento autônomo são sinônimos. Então, são todos nomes para o mesmo equipamento, que é o quê? É um equipamento de suprimento de ar autocontido, onde o usuário, o trabalhador, o resgatista, o pessoal de brigada, de emergência, carrega a sua própria reserva de ar para uma aplicação de emergência. Seja ela um espaço confinado, uma atmosfera IPVS ou algum tipo de vazamento de gás. Então, é um equipamento que não precisa de compressor, mangueira, ele já é autocontido. É uma espécie de mochila onde o usuário carrega a sua própria reserva de ar, ele tem ali uma autonomia de 30 a 60 minutos. Então, basicamente é isso. É um equipamento onde o usuário, em um ambiente crítico, numa emergência, ele leva a sua própria reserva de ar. Aonde? Aonde que isso é aplicável? Em um ambiente onde você não pode respirar o ar daquele local. Ou porque você tem um vazamento de gás, ou porque você tem excesso ou deficiência de oxigênio, ou porque a atmosfera é desconhecida. De modo geral, são atmosferas de PVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde, ou espaços confinados, onde há deficiência de oxigênio, ou onde há algum tipo de contaminante ou desconhecido, ou com limites acima do tolerado. Então, eu vou explicar aqui basicamente os itens essenciais de um conjunto autônomo, ok? Então, eu estou com o equipamento aqui da Gas and Safety, é um modelo, é um exemplo, mas se aplica para a maioria dos conjuntos autônomos. Existem no Brasil e fora do Brasil normas que regulam os requisitos mínimos de conjunto autônomo, de máscara autônoma. Então aqui está o cilindro, o ar é armazenado a altas pressões. Esse caso aqui, o cilindro de composite, o cilindro de fibra de carbono, ele é para 300 bar ou 30 megapascal. Então aqui você consegue carregar uma reserva de 2.040 litros, que dá uma autonomia de até 60 minutos. O fabricante diz que dá uma autonomia de até 60 minutos. Mas isso eu vou falar em outro vídeo depois, a respeito de autonomia, a respeito de consumo e a respeito de esforço exigido dependendo de cada atividade. O consumo, a demanda de ar e a autonomia do cilindro vai depender muito da atividade, do esforço e da experiência da equipe que está utilizando o equipamento. Ok? Então aqui está o cilindro, ele que armazena essa reserva toda. Aqui nós temos uma cinta, o suporte dele. Esse suporte, essa estrutura que suporta, que vai suportar todo o conjunto, é chamado de arnês. Então essa estrutura aqui comporta o cilindro e toda a instrumentação que vai conduzir o ar até a máscara do usuário. Então aqui, seguindo, aqui nós temos o redutor de pressão, que vai reduzir essa alta pressão para uma pressão adequada, que depois vai chegar à traqueia e a máscara do usuário. Aqui nós temos também, após a redução da pressão, esse ar ele é conduzido através de uma traqueia, e na traqueia nós temos uma válvula, que é conhecida como válvula de demanda. Qual que é a função dessa válvula aqui? A válvula de demanda, ela tem a função de otimizar o ar da reserva do cilindro. Ou seja, só existe consumo de ar quando o usuário ele inala, quando ele puxa o ar para dentro do pulmão. Então, nesse momento que ele inala, a válvula abre e libera ar e cria uma pressão positiva interna na máscara. Isso vai fazer com que nenhum tipo de contaminante entre na máscara e o usuário fique protegido. No momento em que ele exala o ar sai aqui na válvula de exalação e a válvula deixa de haver consumo. Ou seja, o ar só é consumido quando o usuário realmente inala e puxa. Isso aumenta a autonomia e a eficiência do conjunto autônomo. Então isso é um item essencial, básico, de todo o conjunto autônomo de circuito aberto, tá, pessoal? Então aqui existe o detalhe, né? Tem uma válvula para fazer um teste. Eu vou abrir aqui. Consegue fazer um teste. Consegue fazer um teste se ela está funcionando. Aqui você bloqueia. E aqui você conecta a máscara. Então essa é uma máscara facial completa, uma máscara full face, uma máscara facial completa.
né, que cobre as vias respiratórias e a face do usuário, proteção de olhos inclusive, e você conecta ela aqui dessa forma. De modo geral, você vai sentir um clique. Quando tem esse clique, significa que ela está bem conectada. Na prática, eu vou fazer um outro vídeo depois mostrando como se usa, como se veste o conjunto autônomo, tá? Mas na prática, a gente só vai conectar essa válvula de demanda após a máscara estar devidamente ajustada ao rosto, ok? Eu vou explicar por quê. Então, aqui continuando, aqui nós temos a máscara, né? Geralmente a máscara tem um jogo de tirantes para o usuário carregar a máscara enquanto ela não está em uso, e ela tem um ajuste. Então ela tem os tirantes aqui de ajuste à cabeça, né? Existem máscaras com vários tipos de silicone ou de borracha para dar essa vedação. Alguns melhores, alguns nem tão bons. Mas essa é uma máscara de excelente qualidade, que tem uma excelente vedação. Então, basicamente é isso. A máscara facial completa. Aqui internamente nós temos a mascarilha, que é por onde o ar realmente é conduzido para as vias respiratórias do usuário, que é a principal função dele. Então é isso, pessoal. Esse vídeo era para explicar um pouco sobre o conjunto autônomo. Acho que faltou alguns itens aqui. Eu vou explicar aqui ainda sobre Fora o cilindro e os outros itens que eu já mostrei, quando a máscara autônoma ela está no usuário, o usuário veste como uma mochila, né? Só que ela estará assim, né? Dessa forma, ajustada às costas do usuário. Então, a válvula de demanda está aqui. Aqui é uma válvula de carona. O que é essa válvula de carona? Caso exista uma emergência e esse resgatista, esse brigadista, ele precise fazer um resgate, ele pode levar uma máscara reserva. Então, e com uma válvula de demanda reserva, ele consegue fazer um resgate de alguém que esteja exposto ao vazamento de gás, por exemplo, desmaiado, ou que precise de resgate. Então ele engata aqui uma segunda máscara e ele consegue resgatar esse usuário em segurança, tá? Então, e do outro lado aqui, nós temos o manômetro. Então, o manômetro fica no sentido que parece que está de ponta cabeça, mas é para indicar para o usuário a pressão. Então o usuário ele consegue visualizar a pressão do conjunto autônomo. Aqui, se você aproximar, você vai ver que ele está com pouco menos de 300 bar, que é a carga dele operacional máxima, né? Então essa faixa verde indica que ele está apto para uso. Essa faixa vermelha indica a faixa mínima, a faixa de emergência. Quando o ar chega nessa condição, esse alarme sonoro soa. Então ele tem um alarme pneumático aqui, por padrão, todo conjunto autônomo tem, é requisito mínimo, ele vai soar um alarme. Eu vou fazer o teste que eu vou esvaziar aqui, para mostrar como é que... Fechar o cilindro. Você consegue observar aqui. Foi muito rápido. Visualize o manômetro. A hora que chegar por volta de 50 bar, ele vai tocar. Indica que vai indicar o fim da autonomia. Então, quando ele começar a soar, o usuário tem aí aproximadamente 1/6 da carga para tomar a decisão de evacuar o local onde ele está, porque está chegando o fim da reserva do ar. Então é isso, pessoal. Basicamente, isso foi um vídeo bem básico, bem simples para quem não conhece nada de conjunto autônomo, explicando os itens
mínimos e os requisitos mínimos de funcionamento de uma máscara, de um conjunto do equipamento autônomo.